Maravilhoso dia, empreendedor! Tudo bem por aí? Mais um dose dupla para vocês. Vamos começar com um assunto super legal. O tema de hoje é velocidade permitida. A gente está falando de velocidade aqui, né? Um pouco sobre velocidade, adaptação, nessa questão de movimento estratégico. E por que esse tema, velocidade permitida? É porque existe uma velocidade que a gente precisa respeitar, que é a do nosso organismo, né? A gente precisa entender que não adianta a gente estabelecer algo que a gente não consegue cumprir, que o nosso corpo não consegue realizar. Se a gente fizer isso, a gente vai entrar num outro mecanismo de estresse e isso prejudica, né? Isso é prejudicial. O estresse em pequena instância, ele é bem positivo. Mas o que acontece? Com o passar do tempo, aquilo vai se tornando nocivo para o organismo e a conta chega. Eu não sei se vocês observaram, mas muitas pessoas no início da pandemia, do corona, elas se adaptaram. Só que depois de um tempinho, elas ficaram doentes. Seja com uma gripe, uma enxaqueca, aconteceu alguma coisa com a saúde dessas pessoas e elas adoeceram. Eu costumo falar que a conta chega, né? A gente exige do corpo, ele se adapta, ele vai lá, ele faz, mas daqui a pouquinho, isso aquele estresse, a gente passou dessa velocidade permitida, dessa taxa de permissão, o corpo cobra a conta. Então, a gente está te incentivando a entrar em movimento, está te incentivando a ter velocidade, mas a gente também quer fazer isso de forma consciente, né? Eu costumo falar, e eu vou passar a bola para a Carol daqui a pouquinho, porque ela fala muito bem sobre alta performance. Eu costumo falar que a alta performance nem sempre é positiva. A gente precisa entender como a gente vai funcionar nessa questão de alta performance. Porque equilíbrio e alta performance não caminham juntos. Eu tenho essa lei para mim e eu aprendi isso na prática. Equilíbrio significa a gente, do nosso jeito, distribuir as atividades de forma equilibrada, de forma ponderada, né? Quanto de cada coisa eu preciso fazer. Inclusive sono, alimentação, água, eu divido em várias questões. Agora, quando eu falo de alta performance, o foco é único, o objetivo é único. E, de verdade, falando a verdade, né, que acontece, que a gente pode olhar isso nos atletas, pode olhar isso em várias questões de competição de alta performance, dane-se alimentação, dane-se sono, dane-se limite do corpo. E a conta chega, né? Isso, como fisioterapeuta, eu posso falar para vocês, os atletas são as pessoas que envelhecem mais rápido. A morte entre os atletas é o que acontece mais cedo. E a carreira deles é curta. E tudo bem, gente, é uma escolha. Ter alta performance é uma escolha. E o que a gente está pedindo aqui é a sua melhor velocidade. É quanto que você consegue sair diferente do que você está, que a gente tem de uma zona de conforto e passar para uma zona de velocidade que vai fazer o seu resultado mudar, que vai fazer com que você se adapte melhor. Vou passar a bola para a Carol para ela falar um pouquinho dessa questão de alta performance, de velocidade permitida. E a gente volta daqui a pouquinho para falar de adaptação. E aí, Carol, você concorda com o que eu falei? Como é que tá isso aí para você? Concordo muito, não só concordo, como também vivi isso, né? A gente tem, exige de nós exigimos de nós mesmos essa alta performance, esses resultados extraordinários, e quando a gente vê isso acontecendo por aí, né, lá fora, a gente fica muitas vezes se comparando. Gente, por que eu não dou conta? Por que eu não consigo acordar 5 horas da manhã? Por que eu não consigo fazer o que todo mundo está fazendo? Porque nós temos nossos limites, eles são diferentes dos outros, né? O meu limite não é igual ao da Aline. Ela consegue trabalhar até tarde, consegue fazer uma série de coisas que eu não consigo. E aí eu posso ter outras coisas, eu posso conseguir fazer outras coisas que para ela pode ser muito chato, pode ser muito difícil, pode exigir muito do corpo. Isso Então, é isso aconteceu comigo. É verdade? É verdade. Tem Isso muitas coisas que aconteceu. você faz que eu não consigo. Isso é a questão disso, né? De individualidade. Eu quis interromper a sua fala para mostrar a veracidade, que isso é real mesmo. E isso tem muito a ver com o que a gente valoriza também, né? Tem pessoas que valorizam tanto a família que elas não vão sacrificar o momento com a família para estar fazendo alguma coisa profissional. E tem gente que valoriza tanto a saúde mental, a saúde do corpo, que prefere colocar isso em primeiro lugar do que ter um resultado diferente. E tá tudo certo. Aqui a gente está empreendendo para ser feliz, não é? A gente está buscando resultados não só financeiros.
Isso é muito importante ter clareza, né, Aline? Sim. Nossa, Carol, você trouxe um ponto fantástico, assim, extraordinário. Geralmente a gente bate um papo, sabe, antes de gravar o Dose Dupla, e a gente vai se alinhando. E esse a gente está fazendo de surpresa. E tá sendo uma surpresa ouvir o que a Carol tá falando, e tá sendo gostoso. Talvez a gente faça assim mais vezes, né? É, foi muito valioso o que ela falou. Eu também já passei por essa experiência, e o que eu entendi foi: eu posso ir equilibradamente sempre, ou eu posso me colocar em momentos de exaustão. Porém, eu preciso entender que é exaustão e pausa. Exaustão e pausa. Isso eu aprendi com o Jerônimo Temer, ele fala muito disso. Vai com garra, vai com tudo, faz, acontece, e pausa. Então a pausa é importante. Só que na hora que a gente vai olhar, a gente juntar a exaustão com a pausa, vai dar a mesma coisa do que ir equilibradamente. Então eu acho que é mais uma escolha, né? É interpretar isso da maneira que você quer. Agora, quando ele fala de exaustão, ele não está falando de ultrapassar limites. Ele está falando de colocar seu corpo numa carga de estresse, mas que depois você vai gerar o período de recuperação. E é assim que a gente malha, é assim que a academia funciona. Você vai lá, coloca o seu músculo em estresse, alonga, contrai, gera força, mas é importante a pausa do dia seguinte. Por isso que geralmente a gente malha grupos de músculos, a gente não malha um grupo só. Porque aquele músculo vai hipertrofiar, ele vai ganhar massa, ele vai ganhar volume na hora do repouso, na hora da recuperação. E o nosso cérebro é a mesma coisa. Você dá conteúdo para ele. Se você não der uma pausa, um descanso, aquilo não é absorvido. E aí adiantou o que estudar demais? Então é muito importante você entender qual é a sua velocidade, né? E o que a Carol acabou de falar, gente, a gente empreende para ser feliz. Olha que lindo isso, olha que mágico isso, olha que saudável escutar isso, né? Qual o motivo de tudo que você está fazendo? É ser feliz, não é só, às vezes a gente coloca meta financeira, resultado, bater meta, a que custo? Entende? Esse negócio te preenche, ele pode dar recurso, dar retorno financeiro, mas será que ele te dá retorno de saúde? Será que ele te coloca muito mais saudável na vida? Será que isso vale a pena encurtar a vida ou não? Entende? Vamos fazer essa análise. Qual é a sua velocidade permitida? E aí, passando, né, para adaptação. Pensa comigo, né? Qual é o momento de adaptação que você está colocando para você? Isso é feito em que período do dia? E principalmente, né, aí a gente vai falar de adaptação permitida, adaptação é fora da zona de conforto. Não existe adaptação na zona de conforto. Então, que tanto de desconforto que você está se colocando? Como é a forma que você está olhando para esse desconforto? Né? Tá doendo demais? Faz uma afrouxa e puxa, sabe? Tá doendo demais? Afrouxa. Tá doendo pouco? Puxa. E aí vai, sabe? Gera esse equilíbrio dessa adaptação. Porque se você puxar demais, torna a gerar o estresse. Torna a gerar o limite acima do permitido. E se você afrouxar demais, não gera mudança. Não gera adaptação. Então, não tem aprendizado. Adaptação não é eu a ficar confortável. Adaptação é o tanto que eu vou puxar e vou conseguir gerar resultado melhor. Né? Os resultados vão estar melhor nessa faixa porque eu vou puxar, mas não vou agredir. É uma lei sábia aí do afrouxar e do puxar. E a sua vida é assim, Carol? Você puxa, afrouxa? Como é que funciona? Funciona bem assim mesmo. Eu percebo assim que tem aqueles momentos, aqueles períodos que a gente deixa alguma coisa de lado, porque a gente está chegando na exaustão, mesmo sem querer, né? A gente está focando em alguma coisa específica. Por exemplo, estou focando essa semana em criar conteúdo. E aí pode ser que alguma coisinha fique de lado. E aí semana que vem eu vou sentir falta disso, porque eu não dei, por exemplo, tanta atenção para a família. Sim. E aí a gente afrouxa um pouquinho aqui do lado profissional para ter um outro ganho sentimental, né? Um ganho emocional. E a gente precisa desse equilíbrio sempre, né, Aline? Às vezes o corpo pede, às vezes a mente pede, às vezes a gente sente falta de parar para ler um livro e a gente percebe que o corpo mesmo pede o equilíbrio. Se a gente ignora isso, ele grita. E é muito pior, né? Se ele gritar e a gente ouvir, ainda tá bom. Pior é quando ele grita e a gente ignora e aí a gente adoece, né?
O corpo realmente fala de forma sábia. Tem dia que você escolhe uma roupa certa para trabalhar, uma cor específica, você vai almoçar, e aí eu como carne, não como, que quantidade que eu não como. Então, assim, primeira coisa que é preciso é estar no momento presente, para perceber o que seu corpo está te falando, para perceber qual é a velocidade permitida. Ele te fala, vai ou não vai, né? E às vezes você tem que só entender que às vezes ele fala, vai, eu tô com medo, mas vai. Agora tem hora que ele fala, não, pelo amor de Deus, não vai, porque a gente vai se machucar. E às vezes a pessoa, por achar que isso é um desafio, vai e se machuca. E aí o tempo de recuperação é que tamanho? E aí adiantou o quê? Passar do limite. A gente queria falar hoje com você disso, né? Velocidade e adaptação permitida. Começa a entender o seu limite, começa a respeitar o seu limite e começa também a entender que na zona de conforto não há crescimento. Então, é o trabalhar, o puxar e o afrouxar disso aí. Tem mais alguma coisa, Carol, para completar? Eu só queria completar, para finalizar mesmo, que eu tô percebendo nessa quarentena que muita gente levou o corpo à exaustão. Tô em casa, deixa eu me dedicar, deixa eu fazer mais, acelerar, porque quando eu voltar, eu tô voltando com tudo. E aí o corpo sente, a mente sente, aí entra em vários projetos, coisas que não fazem sentido. E aí, no fim das contas, cadê o equilíbrio? Não era para acelerar de uma forma saudável? Não era para sair com vantagem competitiva? Na verdade, a pessoa está saindo exausta e ela vai precisar parar agora para descansar. Então, não faz sentido. A gente precisa do equilíbrio, né? E o contrário, né, Carol? O contrário também é real. Teve gente que ficou na quarentena demais. Só assistiu filme, só ficou deitado. Gente, a musculatura esquece o movimento, ela se adapta muito rapidamente. Musculatrofia. O cérebro não vai ficar gerando ali energia, ele vai esquecer um tanto de processo, vai desfazer um tanto de sinapse. E aí? É hora de construir isso tudo. Sabe quando você fica de férias? Na hora que você volta, você demora um tempo para se adaptar? É isso. É isso que vai acontecer. Então tá na hora da gente fazer isso essa semana, que as coisas ainda estão se adaptando. Porque daqui 7 dias ou 15, as coisas vão estar num ritmo muito diferente. Se tudo der certo perante o coronavírus. Eu quero falar isso só para mostrar que a gente está alienado, achando que vai tudo voltar. Ao normal, a gente tem certeza que a gente entende o que é normal. O que estava. Não é, não vai voltar. Vai voltar para uma situação diferente. A gente não sabe qual que é. Existe essa instabilidade. Então, a gente tem que procurar segurança em outras áreas. E uma delas é tendo saúde. Com saúde, tudo é mais fácil, né? Ser saudável favorece as coisas. E saúde aqui em um termo geral, né? Mente, espírito, corpo físico e emoção. E principalmente as relações. A gente tem que olhar essa saúde de uma forma geral. Saúde financeira, saúde em questão de evolução, que é essa adaptação que a gente está falando aqui, né? E essas saúdes diversas, as 8 áreas que a gente tem de equilíbrio. Falei que eu não ia falar mais e aí a Carol me provocou, eu não resisti. Um maravilhoso dia para você, fiquem com Deus. Uma maravilhosa semana, né? A gente está indo no inicinho, hoje é terça-feira. Aproveitem o dia, tragam resultados, tragam um equilíbrio para a vida de vocês. E eu torno a te perguntar, qual é a sua velocidade permitida? Maravilhoso dia. E mais uma vez, procure o seu equilíbrio. E procure se respeitar. O resultado vai ser muito melhor. Até a próxima, né? Até a próxima. A gente fica por aqui. Beijo grande.